Olá, meu nome é Mauro Felli e esse é o canal Destino Belém. Nesse momento eu me encontro na Unter den Linden, que é um importante eixo que liga o leste e o oeste da cidade de Belém e também é um ótimo ponto de partida para quem quer fazer turismo e conhecer o centro histórico da cidade. Se você passear por ela, você vai conhecer importantes edifícios históricos, como por exemplo a Ópera do Estado, a Universidade de Humboldt ou então o Portão de Brandemburgo. Em maio de 1945, a Unter den Linden se resumia a ruínas. Já em fevereiro do mesmo ano, os americanos haviam lançado mais de 2.500 toneladas de bombas com seus aviões de guerra no perímetro em que se encontrava a avenida. Dentre as construções da avenida, excepcionalmente uma não foi totalmente destruída, o Portão de Brandemburgo. No entanto, a relação entre a Unter den Linden e a guerra não se reduz à derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Tampouco quero dizer que a avenida foi palco de batalhas de guerras precedentes. Não é aí que está a força dessa afirmação, mas sim no poder simbólico atrelado à avenida. Ela nasceu com o fim de uma guerra em 1648 e sucumbiu com outra em 1945. Nesse intervalo de 300 anos, expandiu-se junto com a expansão do bélico Reino da Prússia, do qual fazia parte como avenida monumental e de onde emanava o seu poder. E o que eu quero com esse vídeo é justamente mostrar as relações entre a Unter den Linden e a guerra. Como é que a arquitetura e a história criam uma simbologia tão forte a ponto de transformar a avenida num ente histórico que resume a história de parte da Alemanha, mais especificamente a história do Reino da Prússia. Portanto, me acompanhe. Antes da gente começar, eu pediria que você se inscrevesse no canal, se ainda não estiver inscrito, e se gostar do vídeo, deixe um like no final e o compartilhe. Por que Unter den Linden? Se a gente traduzir para o português, nós encontramos debaixo das tilhas. Tilhas são essas árvores que vocês estão vendo, que crescem em altas latitudes do planeta. Elas foram plantadas aqui pela primeira vez no ano de 1647, um ano antes de terminar a Guerra dos 30 Anos, uma guerra terrível, que matou 1/3 da população da Alemanha de então. A Guerra dos 30 Anos mobilizou várias potências europeias do século XVII, incluindo o eleitorado de Brandemburgo-Prússia, que tinha a capital Berlim. O fato é que com o final da guerra, várias cidades alemãs começaram a construir fossos de defesa contra potenciais invasões inimigas. Aqui em Berlim, a estrutura existe, mas ela não foi consumada, o que impediu que se plantassem as tilhas na altura do Palácio Real, onde começa a avenida. As tilhas foram, portanto, plantadas um pouco mais adiante, a mais ou menos 500 metros, na altura em que hoje está a estátua de Frederico II, o mais importante monarca do Reino da Prússia. As tilhas tiveram função de embelezar o passeio que conduzia os príncipes do eleitorado de Brandemburgo-Prússia e, a partir de 1701, Reino da Prússia, do Palácio Real até o Tiergarten, que é uma espécie de Central Park de Berlim e que já tem 500 anos. E se formos situar na história quando é que a rua passa a ter sua atual configuração, veremos que boa parte de suas principais construções são do século XVIII e início do século XIX. A Prússia viveu de uma contradição insolúvel entre o autoritarismo representado num militarismo exacerbado, que está representado, por exemplo, na Nova Guarda, e o vanguardismo e a liberdade espiritual no mundo das artes, da religião e do intelecto, inspirados pelo iluminismo e representados pela Ópera do Estado. O interessante é que a Unter den Linden ela pode ser compartimentada em leste e oeste. O leste como a Unter den Linden da guerra e a oeste como Unter den Linden das artes, com uma ou outra exceção aqui ou ali. Vejamos onde é que o militarismo prussiano e sua iconografia de guerra se manifestam nesta monumental avenida. O Palácio Real é um ótimo exemplo de como a Unter den Linden tem uma ligação muito íntima com a guerra. No caso aqui, por razões óbvias. Vamos contar um pouquinho a história dele. Ele é do ano de 1443, passou por duas restaurações entre 1650 e 1713. A primeira por causa de uma guerra, que meio que destruiu o palácio, e 1713 porque aqui, onde era o eleitorado de Brandemburgo-Prússia, virou o Reino da Prússia. Então o rei Frederico I quis dar mais suntuosidade ao seu palácio. O fato é que o palácio abrigava justamente a autoridade máxima do exército da Prússia, o rei.
Portanto, aqui começamos essa história de relação entre a Unter den Linden e a guerra. Em 1945, o Palácio Real estava bastante danificado pelos bombardeios da Segunda Guerra. Em 1950, o governo da Alemanha Oriental, por razões antimonarquistas, resolveu demoli-lo e construir no lugar, no ano de 1976, o Palácio der Republik, ou o Palácio da República, que era o parlamento alemão oriental. Esse palácio também foi, não demolido, mas desmontado no final do ano de 2008, para dar um espaço de terreno baldio aqui, que foi daí ocupado por essa construção, que é uma cópia daquele palácio que foi demolido no ano de 1950. Portanto, isso aqui é uma cópia e que teve como projeto por trás dessa concepção o italiano Franco Stella. O novo Palácio Real alberga desde o final de 2020 o Humboldt Forum, que é um espaço de museus, incluindo o Museu Etnológico e o Museu de Arte Asiática, assim como de eventos científicos e culturais, complementado por restaurantes, cafés, livrarias e lojas. A Schlossbrücke, ou Ponte do Palácio em português, é a porta de entrada para Unter den Linden. Ela é de 1821 apenas. Antes, obviamente, existia uma ponte aqui, era de madeira, vagabunda, né? E ela se misturava a edifícios suntuosos, como o Palácio e outros edifícios da Avenida Unter den Linden. Quem foi comissionado para construir uma nova ponte por aqui foi o grande gênio da arquitetura alemã do século XIX, chamado Karl Friedrich Schinkel. Ele construiu uma ponte em que cada um dos lados ele eleva estátuas de mármore com motivos greco-romanos e que contam a história de um herói desde sua formação até a sua queda. Em cada composição, o herói está acompanhado de uma deusa da vitória com bases em motivos da mitologia grega. As estátuas são também obras de Schinkel e de sua academia. Vejam como é explícita a simbologia de guerra. O Zeughaus, o Arsenal, está na Unter den Linden desde 1706. Na verdade, é o primeiro prédio que ficou pronto na avenida, até mesmo antes da restauração do Palácio Real, que se deu no ano de 1713. Ele funcionou como arsenal, ou seja, como depósito de armas, até 1871 e virou, nessa época, salão para celebrar os heróis do militarismo prussiano. Na época do nazismo, era museu de guerra e hoje abriga o Museu de História da Alemanha. Se eu não contasse que esse prédio foi um arsenal, você ainda achar, olhando para sua fachada, que ele tem algo relacionado a soldados, à guerra. Por todo o edifício há capacetes e armaduras de soldados gregos. A fachada principal mostra Atena como deusa da guerra. É um desfile de símbolos que exaltam a Prússia militar, que apenas engatinhava quando o edifício ficou pronto para, algumas décadas depois, tornar-se uma temida potência militar no centro da Europa. O Museu de História da Alemanha tem um anexo moderno que foi construído pelo arquiteto chinês Yong Ming-pei e que é bastante conhecido por ter concebido a pirâmide do Museu do Louvre. A Alte Kommandantur fica bem em frente ao Zeughaus e leva o número 1 da Unter den Linden. Aqui vivia o comandante de Berlim. O edifício que a gente vê hoje, apesar de ter estilo neoclássico, não é original e embeleza a rua apenas desde o ano 2000. O original é de 1873. A Nova Guarda também é obra do arquiteto Karl Friedrich Schinkel. Ela é do ano de 1818 e tem estilo neoclássico.
tinha dupla função aqui na avenida. Funcionava como guarita para os soldados que faziam vigilância da avenida nessa altura e também como memorial aos soldados que perderam suas vidas nas guerras napoleônicas. Em 1931, passou a homenagear os soldados alemães da Primeira Guerra Mundial. Durante os anos da existência da Alemanha Oriental, tornou-se um memorial às vítimas do fascismo e do militarismo, e desde 93 é um memorial alemão às vítimas de guerra e tirania. O interessante é que a Nova Guarda não é daqueles monumentos que enaltecem a guerra, mas sim que desvelam seus efeitos maléficos. O melhor exemplo disso é a estátua que protagoniza o interior da Nova Guarda. Trata-se de uma obra da escultora moderna Käthe Kollwitz e conhecida como Pietà de Belém. Uma mulher carrega o filho morto em seus braços. A obra é autobiográfica, já que Kollwitz perdeu seu filho na Primeira Guerra Mundial. Uma das construções que carregam mais simbologia de guerra na Unter den Linden é, sem dúvida, o Portão de Brandemburgo. Mas eu não vou falar dele por aqui, não. Na verdade, vai ter um vídeo especial desse monumento, já que ele é um dos mais importantes de toda a Alemanha. E para terminar, eu gostaria de dizer que, apesar da Unter den Linden estar repleta de símbolos de guerra, eles estão completamente esvaziados. Vou explicar por quê. Na verdade, a avenida é central, mas do ponto de vista, digamos, do imaginário do alemão, do belinense, é uma avenida que está na sua periferia. Tanto que, apesar de ela ser central, ninguém mora por aqui e até a gente que vive aqui, no fim, toma a Unter den Linden como um ente, como estranho, Parece que a gente é estrangeiro nessa avenida, como qualquer outro turista. Isso justifica justamente esse esvaziamento do símbolo de guerra que a Unter den Linden tanto carrega consigo. Justamente porque isso só tem a ver com um passado bélico e não com a contemporaneidade da política externa alemã. E aí, segundo você, qual dos monumentos da Unter den Linden mais se remete ao passado das guerras da Prússia? Deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, deixe um like e compartilhe o vídeo. Até a próxima!